Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, ética, legislação e pesquisa. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Yasmin Cursi, professora de Direitos Humanos e pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui. Eu recebo também o Pedro Gueiros, pesquisador de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Seja bem-vindo. Olá, obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui. E para completar o time de entrevistados, Marcelo de Araújo, professor do Departamento de Filosofia da UERJ e da Faculdade de Direito da UFRJ. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Uma satisfação estar aqui. O que é futurista hoje fazia parte da nossa imaginação na infância. Quais são os prós e contras da inteligência artificial? Quais são os limites? As novidades da inteligência artificial superam qualquer expectativa. Quem não se lembra dos desenhos e dos autores de ficção científica, décadas atrás, ao ver os avanços da inteligência artificial? Muitos desconhecem, outros têm um certo receio, mas ninguém escapa das novidades. Um recente sucesso, o ChatGPT, abriu as discussões em diversos setores, mas a falta de um marco regulatório levanta dúvidas sobre o uso da tecnologia. Os organismos internacionais vêm discutindo um marco regulatório que possa afetar, ou sirva, de exemplo para as legislações nacionais. A Europa está mais avançada nessa discussão, mas ainda não temos assim, um ordenamento internacional que nos permita um balizamento regulatório a ser adotado. O recente lançamento do ChatGPT gerou debate sobre diversos temas, como a propriedade intelectual. Afinal, quem seria o autor de textos gerados por uma inteligência artificial? A questão da autoria é uma questão muito sensível, porque para fins de entendimento do criador de obra protegida, o criador é a pessoa física, aquela que cria, como estabelece a lei brasileira e o ordenamento internacional. Ou seja, o que significa dizer isso? A instrução que recebe o serviço de inteligência artificial para entregar um texto, uma imagem, uma foto, enfim, não pode conferir àquele que fez a instrução, ao instrutor da informação, a qualidade de autor. O que esperar do futuro? Quais os limites da revolução tecnológica? Quais são os alcances dessa inovação? Um assunto cada vez mais comum e acessível aos cidadãos. Estudiosos defendem uma adaptação na sociedade, regras e leis sobre o assunto, e até uma pausa, até que sejam definidos modelos de governança. Com a palavra, os nossos convidados. Bom, Marcelo, eu queria começar com você justamente para a gente conceituar, inteligência artificial e falar um pouquinho da abrangência. Tá, obrigado. Na verdade, o conceito por trás dessa nova tecnologia ele não é novo. Desde a década de 80 as pessoas estão discutindo isso. Houve um período que as pessoas até falaram na comunidade de inteligência artificial do inverno da inteligência artificial, porque havia uma grande promessa na década de 80 e a tecnologia não deslanchou, como muitas pessoas acharam que deslancharia. O que eu acho que mudou bastante de uns 20 anos para cá foi a existência de muitos dados online, som, imagem, textos e processadores, uma velocidade de processamento muito grande. Inicialmente descobriram que placas de videogame do PlayStation, por exemplo, eram placas bastante poderosas para processar dados com bastante velocidade. Eu acho que foi essa conjunção de fatores que mais recentemente permitiu que houvesse tecnologias que fossem capazes de processar muita informação em paralelo ao mesmo tempo e com resultados surpreendentes, que eu acho que continuam nos surpreendendo hoje em dia, Mas a ideia básica não é inteiramente nova. Desde a década de 80 as pessoas estavam já discutindo isso, a possibilidade de um evento como esse.
E Pedro, existem limites? A gente sempre fala da questão do que esperar do futuro, né? Ou seja, é uma expectativa, né? Sim, com certeza. Eu acho que em volta de todo esse desenvolvimento com relação às inteligências artificiais, há de fato um certo fascínio e ao mesmo tempo um certo medo, receio com relação a todas as suas potencialidades. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes baratos com relação ao uso de inteligências artificiais. E eu acho que talvez essa seja uma das mais importantes tônicas com relação a esse uso cada vez mais progressivo, cada vez mais avançado. É algo que a gente realmente não consegue correr atrás, é algo que a gente tem que acompanhar, de certa forma. Embora seja difícil estarmos ali para e passo, mas ao mesmo tempo pensar nelas através como uma ferramenta em si, não como algo a ser substituído ou como algo a ser ameaçado à sociedade como um todo. Então, acho que o uso ético, mais responsável nesse sentido, facilita a compreensão de que são meramente ferramentas voltadas a instrumentalizar ali as mais diversas atividades humanas. Yasmin, para a gente chegar até esse uso ético, a gente precisa de regras e leis, né? Exato. O cenário regulatório, ele ainda está carecendo de melhoria e aperfeiçoamento aqui no Brasil. A gente está com projetos de lei em discussão para regulamentar a inteligência artificial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Europa também discutiu a legislação de inteligência artificial recentemente, ainda está em discussão. Enfim, todos os países estão procurando acompanhar esse debate, trazer limitações com parâmetros éticos, como o Pedro trouxe, definindo direitos para os usuários dessas tecnologias e deveres que as empresas também de desenvolvimento precisam adotar e precisam implementar para se adequar e respeitar direitos fundamentais em todo o processo de desenvolvimento dessas tecnologias. Bom, com base em todo esse cenário, eu convido vocês a analisarem aqui algumas informações na nossa tela. Na primeira tela, nós temos números do uso da inteligência artificial no país em relação à América Latina. O Brasil é o país que mais usa a inteligência artificial na América Latina. Os setores mais avançados são o financeiro, o varejo e o de manufaturas. 90% das companhias brasileiras investem em dados e ferramentas para identificar tendências e padrões de consumo. Pedro, acho que você podia complementar essas informações, né, dando essa dimensão, né? O Brasil se destaca em relação a isso. Com certeza, no contexto latino-americano, o Brasil está realmente na vanguarda, sobretudo com relação às discussões, como a Yasmin mesmo trouxe, a gente já adotou os princípios da OCDE, no sentido ali de, no Brasil, se adequar aos países ali mais desenvolvidos do mundo. A gente já adotou uma estratégia nacional de inteligência artificial, em que o governo federal está ali comprometido, e também essa questão voltada às discussões de um projeto de lei de inteligência artificial. Então, o Brasil está avançando nesse sentido e é muito fruto desse resultado que cada vez tem sido usado com mais larga escala. Então, isso traz desafios com relação aos diversos setores, então, sobretudo na indústria. Então, a gente está acompanhando essa movimentação porque, de fato, o Brasil vem se tornando um protagonista e, com isso, traz essa série de implicações com relação a um desenvolvimento mais ético e, sobretudo, responsável por todos esses fornecedores. Yasmin, eu te convido para analisar, então, a segunda tela. Na segunda tela, nós temos as aplicações mais usadas. Vídeo em computador lidera com 48%. Automação de processos de tomada de decisão vem logo em seguida e, em sequência, nós temos aí reconhecimento de texto, detecção de anomalias, internet das coisas e reconhecimento de áudio e voz. Ou seja, existe toda uma discussão de direitos éticos, né? Uhum. Os direitos fundamentais, eles podem ser... tem um potencial de violações muito grande no desenvolvimento dessas tecnologias, até porque esse desenvolvimento se dá em descompasso em relação à regulação. A regulação está sempre tentando acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, que é muito mais acelerado do que a nossa capacidade regulatória. Então, trazer esses parâmetros, essas normas procedimentais que vão orientar como a inovação se dá, é muito difícil. É um trabalho para o legislativo muito, muito difícil. Então, a gente tem, né, como é possível ver aqui, o vídeo em computador
48% da utilização, majoritariamente a população brasileira está utilizando vídeo em computador, acessando esse tipo de conteúdo e até mesmo dando seus dados, colocando vídeos em aplicativos, gravando, tirando foto, colocando em aplicativos que estão gravando, que estão pegando esses dados e montando, ajudando essas tecnologias a evoluir sem ter consentimento dos usuários em relação a como que esses dados estão sendo utilizados pela maioria dessas empresas, porque não há regulação ainda. Então, é possível que a LGPD, no caso, acho que o Pedro deve falar sobre isso, seja aplicada em algum nível, mas a gente ainda não tem capacidade de avaliar auditorias, por exemplo, sobre como que esses sistemas de inteligência artificial são implementados, que tipo de responsabilidades estão sendo adotadas no desenvolvimento desses algoritmos. Enfim, há uma série de complexidades que o debate legislativo ainda vai trazer esses parâmetros e a população brasileira ainda fica vulnerável, ainda está em uma situação vulnerável de assimetria, tanto de informação quanto de poder em relação ao que está sendo feito com os dados pessoais, que são também direito fundamental. É um pouco isso. Bom, Marcelo, a educação é um setor que se tornou aí bem sensível em relação a isso e eu te convido para analisar a nossa terceira tela. Bom, na terceira tela está o desempenho do ChatGPT no Enem. Se fosse um aluno, a pontuação média seria de 612,3 nas provas objetivas do Enem. Ele se sairia melhor do que 98% dos estudantes em ciências humanas e do que 95% em linguagens e códigos. De forma geral, superaria 78% dos candidatos. Agora, o robô vai muito pior em matemática, só supera 27% dos participantes. É um alívio, né? Pelo menos na matemática, né, Marcelo? É um alívio talvez provisório, na verdade. Talvez, por enquanto, o GPT-3 ou tecnologias desse tipo ainda sejam inferiores a calculadoras, mas existe uma razão para isso. Na verdade, o que esses algoritmos fazem é pegar todo um corpus de dados existentes, já online ou não, e são treinados nisso. Eu acho que há inclusive, um mau entendimento, às vezes, assim, publicamente, sobre como essas tecnologias funcionam, porque não é que haja um programa, como haveria, por exemplo, uma calculadora em que você sabe o que entra, o que vai sair, e você tem controle sobre isso. Na verdade, o que esses programas fazem, como o GPT-3, eles fazem uma previsão, dado a quantidade de textos online, dado a quantidade de material com o qual eles foram treinados, a resposta mais provável é essa. Matemática não funciona assim. Não é que as pessoas que fazem uma prova de matemática com um bom desempenho, não é que elas viram todas as tabuadas, todas as contas que já foram feitas e fazem uma estimativa de qual deve ser o resultado mais provável. Ninguém procede dessa maneira em matemática. É tão simples assim. Mas para outras utilizações que envolvem linguagem, o resultado é realmente surpreendente. Eu enfatizei o provisório com relação ao desempenho, porque a comunidade de inteligência artificial já se deu conta do problema com relação ao mau desempenho em matemática e estão tentando desenvolver modelos melhores para utilizar a matemática, né? Para fazer operações matemáticas, mas acho que em pouco tempo o resultado com certeza não vai ser muito inferior ao resultado obtido em provas relacionadas às ciências humanas. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. Bom, Pedro, neste segundo bloco a gente queria falar um pouco também sobre emprego, que é uma questão muito preocupante para a sociedade, né? Ou seja, a inteligência artificial causa alguma ameaça em relação a isso? Olha, Sérgio, eu acho que essa dúvida ela é histórica, né? Até como o professor comentou aqui com relação ao desenvolvimento desde os anos 80 com as inteligências artificiais, sempre existiu esse receio com relação à substituição e isso faz parte do progresso técnico-científico. Inevitavelmente, as profissões acabam sendo adaptadas ou até mesmo substituídas. Então, esse receio com relação ao desemprego estrutural, com relação ao avanço das inteligências artificiais, é fundado. Eventualmente, vão haver profissões que, de fato, não vão ser tão necessárias, principalmente aquelas mais mecanizadas, mas eu acho que a principal importância com relação a isso é muito mais de uma adaptação dos próprios profissionais. Por exemplo, na nossa área jurídica, a gente escuta muito, o robô advogado, vamos precisar de advogado.
e a gente sabe que é muito mais uma discussão de se adaptar a essa nova realidade, né? Como até havia falado no início, é muito mais uma ferramenta e não mais uma substituição. Nunca vai... A gente ainda está longe de ter uma substituição de uma pessoa humana, então eu acho que a questão com relação ao desemprego seria muito mais voltada a uma capacitação geral das pessoas, incluindo parte pelo poder público e dos próprios profissionais nessas várias áreas, de se adaptarem a utilizar essas ferramentas ao próprio favor nessas profissões. Exato. Se eu puder complementar um pouquinho o que o Pedro trouxe, por exemplo, na advocacia, a gente tem tarefas muito mecânicas, como, por exemplo, escrita de petição. Já há disciplinas em diversas universidades focando em programação para advogados e ensinar advogados a programarem para automatizar essas tarefas mais burocráticas. Então, se você trabalha no escritório, por exemplo, São você vantagens consegue... da economia de tempo. Exato, exato. Por outro lado, a gente também tem, Yasmin, a questão do reconhecimento facial, que é uma outra vantagem em relação à segurança, né? Mas há uma discussão também da identidade, né? Da preservação dessa imagem, Exato. né? Ou seja, é algo que a gente ainda está engatinhando. Exato. O reconhecimento facial ele é um tópico muito sensível, principalmente porque a tecnologia ainda não é tão eficaz no reconhecimento de rostos, principalmente de pessoas negras e não brancas em geral, asiáticas também, sofrem com discriminação a partir do uso dessas tecnologias, que não conseguem identificar essas pessoas adequadamente. Então, o uso mesmo dessas aplicações na segurança pública é um pouco controverso, porque não são tão efetivas quanto se promete e podem gerar riscos diversos, como prisões ilegais de pessoas que foram identificadas de forma errônea, que não eram as pessoas que estavam cometendo o ato ilícito. Enfim, uma série de problemas também para direitos fundamentais. Marcelo, a gente pensa que a inteligência artificial também põe, às vezes, em xeque a nossa questão da realidade, né? Nós já vimos aí, por exemplo, o Papa com um casaco fora dos padrões religiosos, né? E muita gente acreditou. Ou seja, existe um limite aí que pode ser ultrapassado? Esse problema, novamente, não é inteiramente novo, assim, eu acho que o Pedro também falou, talvez seja uma questão de como vamos nos adaptar a isso e talvez desenvolver um novo senso, assim, de perspicácia para saber o que é confiável ou não. Talvez, em algum momento, isso é só uma especulação, as pessoas se tornem mais críticas e um pouco mais desconfiadas, por exemplo, das imagens que chegam por conta desses problemas de deepfake. Agora, até que ponto a gente vai realmente ser capaz de fazer isso ou não, acho que é um grande outro problema. Acho que essa é, sim, uma questão a ser considerada, essas questões de deepfake, né? Você tem uma imagem, por exemplo, do Zelensky, já imaginou? Ele dizendo ao vivo, cessar fogo, vamos nos entregar, alguma coisa desse tipo. Se não for uma boa parte da população com esse tipo de sensibilidade, ou tentando checar os fatos, o potencial para catástrofe é grande. Talvez o outro grande problema seja também no jornalismo essa ideia de que vamos checar os fatos. Correto, mas as ferramentas para checar os fatos são elas próprias também ferramentas digitais. Então você checa os fatos por meio de ferramentas digitais. E pode ser traído por isso. Exatamente. Então acho que há um potencial grande aqui para transformações bem pouco otimistas. Em várias áreas diferentes, eu acho que há potencial para catástrofe. Pedro, pensando em ética, é o bom senso, né, em relação ao tema, né? Exato. E com relação a toda essa questão voltada ao uso dessas inteligências artificiais para a desinformação, esse é talvez um dos grandes riscos que a gente pensa com esse uso massivo, progressivo, cada vez mais dependente dessas ferramentas, sobretudo porque elas, ao mesmo tempo que elas promovem o bem-estar da coletividade como um todo, elas podem ser usadas para quaisquer outras finalidades, né? Ou seja, essa questão relacionada a fraudes, relação à desinformação. Então, tem todos esses perigos que a gente precisa de uma maior atenção, tanto por parte dos próprios desenvolvedores desses programas, ou seja, ao inserir ali o desenvolvimento dos seus produtos, colocar mecanismos voltados à maior segurança da informação, maior segurança do usuário, aquele destinatário final,
tanto das próprias pessoas, no sentido de usar essas ferramentas no sentido ali mais responsável, ou seja, com maiores medidas voltadas à responsabilização com relação ao uso correto, adequado dessas ferramentas, sempre na busca desse equilíbrio que nem sempre a gente sabe que é difícil, né? Conforme a tecnologia vai avançando, novas formas, novas táticas, né? Sobretudo, por exemplo, de engenharia social, no sentido de enganar, ludibriar as pessoas. Então, isso tudo avança. Então, esses desafios estão sempre acompanhando o operador de direito, o regulador, quanto os próprios desenvolvedores. Yasmin, o pedido de pausa de 6 meses nas pesquisas de inteligência artificial seria uma forma correta da gente tornar esse risco um pouco mais controlado? É uma questão um pouco complicada, porque a gente tem que entender esse pedido de pausa, de onde que ele está vindo, quem que está fazendo esse pedido e quais que são os interesses por trás também desse pedido. Há um certo ceticismo na comunidade de ética e inteligência artificial sobre as reais intenções dessa carta, principalmente a partir da crítica feita pela ex-coordenadora do Departamento de Ética do Google, a Timnit Gebru, que foi demitida do Google depois de ter publicado um artigo questionando a companhia sobre justamente o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem. E ela tem questionado de onde que está vindo essas reais intenções. É lógico que a gente precisa de tempo para estabelecer regulação, isso é unânime. A regulação precisa vir antes desses avanços para a gente ter parâmetros e fazer com que essas empresas respeitem de fato os direitos fundamentais dos usuários, da sociedade como um todo. Mas é necessário também entender se os interesses dessa carta são, de fato, os interesses sociais, de fato, corroborados pelo interesse público, ou se há interesses escusos de competir e concorrência do mercado. Marcelo, ainda com base nesse pedido de pausa, a gente fica pensando nos avanços, né? A gente tem aí receiosos e entusiasmados, né? Pessoas que defendem e pessoas que ainda têm um pouco de medo. Mas a gente tem a prevenção de furacões, por exemplo, de prevenção de ansiedade, depressão. Ou seja, eu queria a sua análise e depois também a do Pedro em relação a isso. O que você pensa quando vê um pedido de pausa justamente no momento que está crescendo? Um pedido de pausa semelhante, acho que houve em 2015, com o primeiro caso utilizando o CRISPR em células humanas, mas que ainda não tinha sido utilizado para fins de reprodução humana. Mas a reação imediata foi essa: precisamos de um moratório de 6 meses para... O moratório não ocorreu, acho que a comunidade científica de biotecnologia tenta se autorregular, há casos escandalosos como os de 2018. Eu acho que há esse caso similar agora em que há, a meu ver, talvez alguma ilusão de que em 6 meses as pessoas vão se tornar mais iluminadas, vão compreender melhor o que é e vão encontrar alguma forma de regular a tecnologia. Eu não acho que isso vai ocorrer em 6 meses, eu sou muito cético, inclusive pelas razões apontadas pela Yasmin. A quem é que vai controlar o moratório, esse período de pausa? E pausa para quê exatamente? Assim, não vai haver uma regulação mais efetiva durante esse período. Mas algum tipo de regulação deve haver, sim. Mas talvez parte do problema seja a Alerj regula o que concerne ao Estado do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores, a cidade do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional que se passa no Brasil. Agora, essas tecnologias, elas são inevitavelmente... Não têm fronteiras, na verdade. Assim, é muito difícil pensar exatamente que tipo de regulação é essa, que talvez poderia engessar algum tipo de utilização no Brasil durante um tempo que vai haver algum outro tipo de desenvolvimento em outros países, né? Eu tenho alguma dúvida sobre que tipo de regulação ou que tipo de autoridade seria cabível para gerar regulações aqui que fossem efetivas, né? Esses 6 meses eu acho que efetivamente não seria um grande ganho. Pedro, a sua opinião, porque há um impacto, né, sem dimensões nas redes sociais. A gente tem aí o caso da falsidade ideológica digital, mas ao mesmo tempo não dá para frear um movimento, né? Exato. Eu acho que com relação a essa discussão, inclusive envolvendo as redes sociais, existe uma preocupação
que está ocorrendo no momento, sobretudo com essas inteligências artificiais que a gente chama de generativas, ou seja, elas criam um conteúdo novo, muito próximo daquela linguagem humana e por exemplo, como você mencionou a história do Papa, daquela imagem, essa questão do ChatGPT, todas essas inteligências agora em voga, está causando uma corrida dessas empresas de tecnologia. Então, a gente está vendo o Microsoft, a gente está vendo o Google correndo atrás de criar ferramentas nesse tipo, e isso está causando uma série de preocupações, porque justamente existem muitas falhas, existem muitos enviesamentos que provocam e levam todas essas violações relacionadas aos direitos humanos, direitos fundamentais. Então, acho que a pausa em si não é importante por conta disso, mas é muito mais no sentido de parar uma corrida no sentido meramente concorrencial dessas empresas e muito mais em criar ferramentas voltadas com mais segurança, com maior tempo de testagem, com maior desenvolvimento, sem passar por cima de todas essas garantias e liberdades fundamentais que a gente há tanto tempo vem tentando conquistar, né? Bom, gente, infelizmente o tempo terminou, mas a gente ainda precisa de uma rodada final de considerações. E fica sempre essa questão, né, na nossa mente, né? Será que vão ler as nossas mentes? Ou seja, entrar nos nossos pensamentos, né? O que vocês diriam de mensagem para o nosso público? Eu acho que a coleta massiva de dados e o perfilhamento dos usuários, né? Colocar os usuários em caixinhas de acordo com idade, com perfil social, com geografia. Isso já traz alguma leitura de mente, porque você vai ver determinado tipo de conteúdo, determinado tipo de anúncio, de produto que que o seu desejo foi criado a partir desses próprios anúncios, a partir da sua própria rede. No tempo que você visualiza. No tempo que você visualiza. Então, já tem essa leitura de mentes acontecendo, principalmente fomentada pelos anúncios, pelo conteúdo que é impulsionado nas plataformas. Então, acho que já está acontecendo em algum grau. Pedro, como conviver com isso? Olha, eu acredito que essa preocupação voltada à pessoa humana com relação à atenção às vulnerabilidades, evitar discriminações, isso vai ser fundamental tanto no ponto de vista ali desse processo de revisão de tomadas de decisões automatizadas, quanto do próprio destinatário final. Então, acho que essa centralidade da pessoa humana que vai realmente utilizar e vai se beneficiar dessa inteligência artificial, que é essa finalidade máxima, eu acho que essa deve ser a tônica principal com relação a esse uso cada vez mais expansivo. Marcelo, sua mensagem diante desse cenário? Otimismo cauteloso. Acho que a gente poderia, talvez, acho que o Pedro e a Yasmin já falaram isso, assim, poderíamos ter essa ideia de que a inteligência artificial ela poderia, talvez, ser utilizada nessas tarefas mais formulaicas e repetitivas, mas eu acho que, por exemplo, mais recentemente o ChatGPT mostrou que justamente nesses âmbitos onde parece haver criatividade para a produção de texto, por exemplo, ou produção de música, também aqui a gente encontra ferramentas desse tipo, fazendo trabalhos desse tipo. Então, acho que é um otimismo cauteloso. Talvez ferramentas como essa nos estimule a escrever melhor do que o GPT, a propor novos tipos de narrativas. E uma coisa que comumente se repete, é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. E eu acho que muita coisa ainda está por acontecer agora. O jeito é se adaptar com bom senso. Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.